Olá, nós queremos cumprimentar você, desejando a graça, a paz de Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada nos ensina que eu e você somos espírito, alma e corpo. Você já percebeu que nós temos dado uma ênfase grande no corpo, na saúde, no exercício, na qualidade da alimentação? Temos também dado ênfase na alma, ou seja, nas nossas emoções, nos relacionamentos, no lazer. E em relação ao espírito, o quanto é que você tem investido no seu espírito? Você está em contato agora com o programa Tempo de Comunhão. Visa exatamente fazer com que você cultive uma comunhão espiritual com Deus, para que você encontre a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira razão de viver. Que bom estar com você mais uma vez, mais essa semana. Estamos cheios da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como eu disse, que a nossa alma possa se alegrar no Senhor, que o nosso espírito também se alegre no Senhor, neste tempo de comunhão que nós vamos ter nessa semana. Nós queremos agora convidar você para ouvir uma música. Eu tenho certeza que haverá um elevo, um acréscimo no seu espírito através dessa música. Depois, uma mensagem maravilhosa, sensacional. Vai abençoar você, vai levar você a pensar, vai levar você a refletir alguns pontos, algumas questões da sua vida. E depois, não saia daí, nós vamos voltar para um tempo de oração e eu tenho um convite especial para você jovem, especialmente você jovem, tem um convite logo no final da nossa mensagem. Vamos ao nosso momento de música e mensagem e já voltaremos com vocês. Queridos, nós começamos há alguns domingos atrás uma série de mensagens sobre vida vitoriosa. Estão lembrados? Venha comigo no nosso texto clássico, no nosso texto áureo de Atos capítulo 1. Vamos ler de 4 a 8. Certa ocasião, enquanto Jesus comia com seus discípulos, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu:
não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Perceba, queridos, que milagres, prodígios, não é o propósito. O propósito é testemunhar de Jesus. Este é o propósito. Eu quero falar então sobre 3 níveis de unção, ou 3 tipos de unção, se assim você preferir. Mateus capítulo 2, de 8 a 11. O rei enviou os magos, enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino Jesus com Maria, sua mãe, e prostrando-se diante do bebê, o adoraram. Então abriram seus tesouros, e dos tesouros eles tiraram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Queridos, ouro, incenso e mirra refere-se, tipifica, simboliza os 3 tipos de unção. A Bíblia diz que Davi é um tipo, é uma figura de Cristo. Davi, o rei Davi, lá do Velho Testamento. Vamos estudar a pessoa de Davi, e aí nós poderemos entender a unção sacerdotal. Então a primeira unção é a unção sacerdotal. A primeira unção é a sacerdotal. Incenso, simbolizada pelo presente chamado incenso. Unção sacerdotal. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu, Deus, o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Aquele que eu indicar. Na minha versão, numa outra versão que eu tenho aqui nos meus aplicativos, diz assim: até quando você terá pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Encha um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé. E vem. Queridos, vem é diferente de vai. Quando Jesus diz, aliás, quando Deus diz, vem à casa de Jessé, Deus estava dizendo: eu já estou aqui. Venha. Deus não estava enviando no sentido de, vai à casa de Jessé, porque talvez você encontre alguém. Não. Deus estava dizendo, vem à casa de Jessé, porque eu estou aqui, e eu já achei na casa de Jessé alguém para ser ungido. Vem. Ou seja, Davi, moço, garoto, já tinha intimidade com Deus. Deus já o conhecia e ele conhecia Deus. Queridos, relacionamento fala dessa dupla via. Eu conheço Deus e Deus me conhece. Eu sei quem é Deus e Deus sabe quem eu sou. Exatamente o que estava acontecendo aqui. E ele diz, vai à casa de Jessé. Quem era Jessé? Era o pai de Davi. Ou seja, Davi tinha sobre ele alguém que era autoridade. Davi era sujeito a alguém. E o texto diz, ungir-me-ás a quem eu te disser.
Samuel, você não escolherá qualquer um. Eu, Deus, escolhi. Eu vou dizer para você quem é que você deve ungir. Versículos 6 e 7. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê aquilo que está aparente. O homem vê a aparência, mas o Senhor Deus vê o coração. Aleluia. Queridos, a unção sacerdotal é uma unção que vem sobre a pessoa, dependendo do coração dessa pessoa, não da aparência, não do que ela fala, mas dependendo do coração. A unção sacerdotal tem a ver com o coração. A unção sacerdotal é uma unção para servir, para serviço. Não são todos os cristãos que estão dispostos a servir. Atos dos Apóstolos, versículo de número 13, capítulo 13, versículo 22. Atos 13, 22. Olha o que está escrito aqui. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Olha o que Deus fala de Davi. O testemunho de Deus sobre Davi. Olha o que Deus diz: encontrei Davi, mais uma vez, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Queridos, a primeira unção é a unção sacerdotal. A unção sacerdotal cai sobre aqueles que têm um coração convertido ao serviço. Somente aqueles que têm um coração convertido ao serviço, são estas as pessoas que farão toda a vontade de Deus. Se o meu coração não estiver quebrantado, se o meu coração não estiver curvado, se o meu coração não estiver prostrado, eu não vou fazer a vontade de Deus, eu vou questionar a vontade de Deus. Olha, no mesmo capítulo 13 de Atos, no mesmo capítulo 13, o versículo de número 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Davi. Ao propósito de Deus. Em sua geração, ele adormeceu, ele morreu. Percebe que Davi serviu o propósito de Deus. Por isso que Davi era bem-aventurado. Por isso que Davi era feliz. Por isso que Davi foi um grande conquistador. Por isso que Davi foi o maior rei. Porque Davi serviu. Mas Davi não era rei, era rei. Mas o propósito era servir como rei e não ser servido. A primeira unção, a unção sacerdotal, é a unção para o serviço. Davi executou a vontade de Deus, o propósito de Deus. O propósito de Deus era que Davi servisse a sua geração, servisse os seus amigos. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel 16, 13. Samuel então chega na casa de Jessé, apanhou o chifre cheio de óleo. O óleo então é o símbolo, é o tipo do Espírito Santo. Ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito Santo tornou-se servo de Davi. Foi isso? Davi tornou-se escravo da unção. O Espírito Santo apoderou-se de Davi. Davi tornou-se servo da unção. A unção veio sobre ele e apoderou-se dele. Ele se rendeu. Davi não tinha a agenda dele e a agenda de Deus. Davi rasgou a agenda dele e passou a ter somente a agenda de Deus. A Bíblia diz: busque primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas.
Esta prioridade, a unção apoderou-se de Davi, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Como eu disse, ele se tornou escravo da unção. Queridos, e quando você é escravo da unção, você já não faz o que você quer, não a sua vontade, mas a vontade daquele que o ungiu. Quando eu encontro uma pessoa que não conhece Jesus, eu não tenho a opção de não falar de Jesus. Eu sou obrigado a falar de Jesus, porque eu fui ungido para isso. 1 Samuel 16, 19 em diante. 1 Samuel 16. Então Saul mandou um mensageiro a Jessé com a seguinte mensagem. Quem que era Saul? Era rei de Israel. Quem que era Jessé? Pai de Davi. Quem era Davi? Davi é aquele que havia sido ungido rei. Davi já tinha recebido a unção. Mandou à casa de Jessé com a seguinte mensagem: envia-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. É esse rapaz, manda ele. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, através de Davi seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Mas Davi havia sido ungido rei, passou a trabalhar para ele. A primeira unção, a unção sacerdotal, é a unção do serviço. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois eu estou satisfeito com ele. Ele já ficou os 3 meses de experiência, e eu quero efetivar ele é aplicado. Quando eu estou olhando, Davi trabalha bem. Quando eu não estou olhando, Davi também trabalha bem. Queridos, Saul era um camarada endemoniado, um cara que havia sido rejeitado por Deus. Saul era um caco, era um nada. O que Davi estava fazendo? Estava servindo ele. Não foi Davi que foi tratar com Saul, Deus quem tratou com Saul. Davi servia a Saul. Quem te constituiu juiz sobre o teu irmão? A unção sacerdotal, o primeiro nível, a primeira unção vem para o serviço, para trabalharmos, para servirmos ao propósito, servirmos ao coração de Deus. 1 Samuel 18:5, olha o que diz ali, 1 Samuel 18:5. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia vamos ler juntos? Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Davi fazia com toda habilidade. Queridos, quando você está fazendo algo, você não está fazendo para o seu patrão, para a sua patroa, para isso, para aquilo. Você está fazendo para o Senhor Jesus. É esta unção que nós recebemos. É isso que precisamos entender. Em 1 Samuel capítulo 21, versículos 1 a 3. 1 Samuel 21, de 1 a 3. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, lá na cidade de Nobe. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele, com Davi, e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. Eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora então, disse Davi, o que você pode me oferecer? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente o pão consagrado. Se os soldados não tivessem relações com mulheres recentemente, eles podem comê-lo. Versículo seguinte, Davi respondeu: certamente que não, pois este é o nosso costume. Sempre que saímos em campanha, não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Vamos ver o versículo seguinte, 6. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Pio, você está dizendo que Davi recebeu uma unção sacerdotal? Sim, aqui está a prova. Como assim? Só o sacerdote podia tocar nesses pães.
que Davi faz? Davi vai, toca esses pães, come esses pães, e Davi não morre. E Davi não morre. Queridos, essa é uma figura do sacerdote servindo o pão sagrado, servindo o pão comum. É a unção de servo. Aqui nós somos ungidos para servir. E temos alguns privilégios? Sim, temos. Por exemplo, tocar o pão sagrado e não morrer. Se alimentar dos mistérios do reino de Deus. Ter diante dos nossos olhos a palavra revelada. Levar-nos a conquistas que sem este alimento nós jamais poderíamos alcançar estas conquistas. Por isso, nós dizemos níveis de unção. Esse é um nível de unção, esse é um tipo de unção. Quando aprovados nesse nível, nós vamos para o próximo nível. Para o próximo nível, que é a unção profética, ou a segunda unção. Mas antes de, numa outra ocasião, falarmos sobre a unção profética, sobre a segunda unção, o sacerdote, ele ministra a Deus e as pessoas. Deuteronômio capítulo 10, versículo 8. Naquela ocasião, o Senhor Deus separou a tribo de Levi. A palavra separar aí é santificar, separar. A tribo de Levi então foi separada para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor, a fim de ministrar o Senhor e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. Impressionante. Esse texto diz que os levitas foram separados, santificados para ministrar a Deus. E depois desse relacionamento com Deus, como sacerdotes, eles podem impetrar bênçãos sobre o povo. O texto diz que os levitas faziam isto. Esse era o propósito, esse era o serviço. Amar a Deus, honrar a Deus, servir a Deus, ministrar a Deus. João 13, versículo 12. João 13, 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou o mestre e senhor de vocês. Pois bem, se eu, sendo mestre e senhor de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Servir o meu irmão. Servir o meu irmão. Os levitas, eles serviam a Deus e serviam seus irmãos. Olha 1 João, no capítulo de número 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. A unção sacerdotal me leva à ação, a servir de verdade, como Davi o fez. No mesmo evangelho, na mesma carta de João, 1 João 4:20. 1 João 4:20. E aí eu quero encerrar. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem vê, a quem não vê. O que João está dizendo? João está dizendo o seguinte: quando você lava os pés do seu irmão, quando você serve o seu irmão, quando você dá um copo de água fresca ao seu irmão, você está fazendo isso para o próprio Deus. Não existe como você dizer assim, eu amo a Deus. Não existe isso. A única maneira não é falando, não é de boca. A única maneira de demonstrarmos o nosso amor por Deus é
servindo os nossos irmãos. Não existe outra maneira. Se eu sirvo o meu irmão, este gesto de servir é igual a declaração de amor a Deus. Dá para entender isso, amados? Esta é a unção sacerdotal. Esta unção sacerdotal, a unção do servir, a unção de serviço, a unção do cumprimento do propósito de Deus. E a Bíblia diz que no tempo oportuno, nós receberemos de Deus a nossa recompensa. Aleluia. Eu tenho certeza que você foi edificado. A palavra de Deus, ela mexe conosco. Ela questiona as nossas convicções e nos coloca na direção, no centro da vontade de Deus. Vamos orar. A palavra de Deus diz que eu e você temos acesso a Deus através da oração. O que é orar? É conversar, é bater um papo com Deus através de uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Em o nome de Jesus, nós podemos falar com Deus. É isso que queremos fazer agora. Vamos orar. Pai Celestial, Pai de toda graça, de todo amor, de todo poder, nós estamos na Tua presença. Pai, muito obrigado porque podemos falar contigo em o nome de Cristo Jesus. Eu sei que são centenas e centenas e centenas de pessoas que estão nos assistindo nessa hora. E cada pessoa tem um sonho, cada pessoa tem uma necessidade. Muitas pessoas estão com dores no seu físico, na sua alma. Deus, mas o Senhor é poderoso, mais do que poderoso, para suprir esta necessidade. Espírito Santo, por gentileza, toque esta vida agora, que está acamada, que está enferma. Esse pai, esta mãe, que receberam uma notícia tão terrível, tão destruidora nesta semana e que a sua alma está dorida, aflita. Espírito Santo, traga o seu consolo, abra os olhos do entendimento, dê uma nova perspectiva. Senhor, todo o intento das trevas, do mal, de matar, roubar e destruir, nós proibimos agora, cancelamos agora, em nome de Cristo Jesus. Deus, declaramos a sua bênção sobre cada uma das pessoas que estão sintonizadas conosco através do programa Tempo de Comunhão. Pai, abençoamos cada pessoa em o nome de Cristo Jesus. Amém, amém. O convite especial, na verdade, são dois convites. O primeiro, venha cultuar a Deus conosco aqui na Comunhão Cristã. Agora pela manhã nós temos um culto a partir das 9h30. Você pode sair da sua casa e vir celebrar a Deus conosco aqui. Vai ser especial para a sua vida. Também à noite, se você não puder vir pela manhã, vem à noite, às 6 horas da tarde. Começamos aqui uma celebração, queremos abraçar você, receber você, abençoar você através desta igreja que Deus tem levantado, plantado nessa cidade para ser bênção. O outro convite é você jovem. Você, a partir dos 16 anos de idade até os seus 30 e poucos anos, pode ser um jovem adulto, ok? Nós temos para o próximo final de semana um retiro de jovens. Música, comunhão, ministração da palavra. Será nós chamávamos antes de centro de retiro, mas agora é um hotel. Okay? É o Hotel Campestre Leão de Judá. Um lugar paradisíaco, um lugar muito bom. Entre em contato aqui conosco. Pegue mais informações, eu tenho certeza que será marcante para a sua vida. Retiro de jovens. Deus abençoe você. Um domingo maravilhoso, um domingo espetacular na presença de Deus. Esse é o desejo do nosso coração para você. Fique na paz.